Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nossa primeira série de webinars aqui do Juris Rende. Nesses webinars, a gente quer levar para vocês, usuários, um pouquinho do que está acontecendo agora com a nova legislação, com o coronavírus, essa pandemia, e o que está vindo dessa legislação nova e que pode afetar a sua vida. E a gente quer trazer essas informações para vocês. Hoje a gente está aqui com um time de peso aqui para a gente falar especificamente de como estão as leis trabalhistas, os direitos trabalhistas em meio à pandemia e também um pouquinho sobre o auxílio emergencial. A gente está aqui com a doutora Carla Lacombe, que é advogada aqui em Brasília. Seja bem-vinda, doutora Carla. É um prazer, Obrigada, viu? Leonara. Obrigada pelo convite. Obrigada. E temos aqui também o doutor Leonardo Tavares, também aqui advogado aqui em Brasília. Seja bem-vindo, doutor Leonardo. Obrigado. Meu nome é Leonara Rocha, sou advogada também aqui em Brasília. Eu vou ser a mediadora aqui desse nosso encontro. E eu já queria começar falando um pouquinho, nem todo mundo, né, é operador do direito aí que está vendo a gente, e eu gostaria de explicar um pouquinho como que vem sendo essas alterações na parte trabalhista. A maioria delas tem vindo como medida provisória, né? Sai uma medida provisória e aí muda tudo. Então, para você, usuário do Juris Rende, que não tem muita afinidade com essa área, a gente vai explicar um pouquinho. O que é uma medida provisória, né? Medida provisória é como se fosse uma norma, aliás, é uma norma mesmo, expedida diretamente pelo presidente da República. Aí você fala assim, Leonara, como assim? O presidente da República legislando, como é que é? Não é tão simples assim. Uma medida provisória, ela só pode sair se tiver ali os requisitos da relevância e da urgência, né? E quer requisito, quer relevância e urgência maior do que a área trabalhista, né? Nesse momento de pandemia, que as empresas todas estão fechadas, não pode abrir, né? Então, essas medidas provisórias relativas à trabalhista vieram e vieram diversas regras novas e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Então, essas medidas provisórias, posteriormente, elas vão ser revistas pelo Senado Federal e pela Câmara, e aí, se aprovadas, elas viram lei, né? Elas vigem, primeiramente, de até 60 dias e podem ser prorrogadas até mais 60 até 120 dias. Então, a gente vai falar um pouquinho, principalmente das duas medidas provisórias principais na área trabalhista que saiu, que foram foi a medida provisória 927 e a medida provisória 936, tá? E aí eu já quero começar o nosso bate-papo aqui, nosso webinar, passando para a doutora Carla e logo depois para o doutor Leonardo, para vocês falarem como é que está esse panorama geral, assim, na prática. As empresas estão conseguindo se adaptar a essas novas normas trabalhistas? Como que está isso na visão de práticas de vocês? Bom, Leonara, eu trabalho bastante com direito empresarial, né? Então eu realmente percebo que quando começou todo esse processo da pandemia, o fechamento do comércio, as empresas elas sofreram um grande impacto. Né? Primeiro porque apesar de a gente ter toda a notícia que vinha da Europa, do Covid-19, quando chegou no Brasil, acabou pegando todo mundo de uma maneira meio abrupta. Então, muitos empresários, eles tiveram que, muito rapidamente, tentar se recompor, tanto para não fechar as empresas, quanto também para garantir que os seus funcionários, que os seus empregados pudessem manter a vida de uma maneira mais estável possível. Né? E aqui eu gosto de fazer uma ressalva a respeito disso, porque às vezes a gente olha o empresário e acha que ele é uma pessoa sem coração, né? Que ele está ali simplesmente numa atividade querendo ganhar dinheiro e que não se ocupa daquelas pessoas que estão com ele. E assim, a gente tem que fazer muitas ressalvas a respeito desse pensamento. Né? O empresário, quando ele está gerindo um negócio, ele tem um grupo de colaboradores com quem, em regra, ele tem um grande compromisso e uma grande responsabilidade. Então, a primeira questão que eu percebi quando tudo isso começou foram os meus clientes entrando em contato, perguntando assim, Carla, como é que a gente vai fazer para garantir que todos esses empregados que estão comigo, esse pessoal que está na minha empresa há 5, 10 anos, possa manter a sua sobrevivência e da sua família?
Uhum. E aí, felizmente, logo no início, a gente teve a edição dessa primeira medida provisória, que foi a 927, que já trouxe muitas ideias que puderam ser colocadas em prática rapidamente. Né? Então, o que eu percebi foi uma concessão de férias num primeiro momento, de uma maneira muito rápida, porque as empresas elas não podiam mais continuar o seu funcionamento, e essa foi a forma mais eficaz que os empresários eles tiveram de lidar com essa situação num primeiro momento. Né? A MP 927 ela possibilitou que essas férias elas fossem concedidas de uma maneira menos formal, então o que possibilitou que isso trouxesse uma eficácia grande. E durante aí o primeiro mês conseguiu garantir que as empresas elas tivessem um primeiro respiro para um novo planejamento. Essa Né? foi a... Desculpa, doutora Carla. Essa foi a primeira, né? Ela saiu no dia 22 de março, MP 927. E aí trouxe diversos Isso. pontos, assim, né? Que começaram esse auxílio, né? Então, você já falou aí das férias. Quais outros pontos, assim, que trouxe também essa MP 927? Ela trouxe a possibilidade, por exemplo, do teletrabalho, que também em grandes né, empresas puderam ser utilizadas, mas que dependendo do negócio também o teletrabalho já não foi uma saída tão eficaz. Possibilitou também a utilização de banco de horas, a antecipação de feriados. Agora, na prática, né, dentro desse grupo de empresas que eu faço assessoria, a medida que eu percebi que foi mais utilizada nesse primeiro momento realmente foi a antecipação de férias. Porque além de possibilitar que você concedesse as férias antes do período aquisitivo, né, ou seja, os empresários eles puderam já conceder as férias de 2020 para os seus empregados. Não precisaram passar aquele período de aquisição de férias para que depois fosse concedido. A MP ela também possibilitou que aquele terço de férias que é pago fosse postergado para ser pago junto com o 13º salário. Então, isso, num primeiro momento, assim, foi muito, muito eficaz. Em relação ao teletrabalho, que também foi uma outra medida, né, que veio e foi incorporada em grandes empresas, eu já notei uma grande dificuldade. Porque, a depender do ramo em que a empresa atua, não existia uma possibilidade factual de que o teletrabalho ele fosse implantado. Então, aqui em Brasília, a gente tem muitos conhecidos e amigos que são funcionários públicos. Dentro do serviço público, né, a possibilidade do teletrabalho, ela é real. Dentro de um escritório de advocacia, que é o nosso caso, né, o teletrabalho também é muito eficaz. Agora, imagina uma empresa de construção civil. Né, como faz o teletrabalho? Então, assim, dentro da prática do meu cotidiano, eu já não consegui perceber na iniciativa privada a utilização do teletrabalho de uma maneira tão grande quanto foi a questão da antecipação das férias. Entendi. Então, assim, isso foi o primeiro respiro. Mas passaram os 30 primeiros dias, já não tinha muito mais o que fazer e os empresários voltaram a ter uma grande dificuldade de lidar com a situação. Que aí vem, então, a edição da próxima medida provisória, que foi dar um novo respiro para os empresários. Que aí eu acho que sobre isso também o doutor Leonardo vai falar um pouquinho, não é isso? É assim. Antes de passar para o doutor Leonardo, eu queria que a gente explicasse alguns outros pontos também da 927. Claro! Ela também teve algumas coisas relacionadas à FGTS, certo? É, Sim. foi postergado. Como que ficou esse pagamento da FGTS? Isso também foi um outro ponto que quando a gente tem aí uma grande quantidade de funcionários na empresa foi muito interessante, né? Possibilitou que o FGTS das competências de março, abril e maio, né, que tinham o vencimento em abril, maio e junho, fossem postergados para que pudessem ser pagos a partir de, Acho que deixa eu julho. verificar aqui, agosto, não é isso? Acho que é julho. Julho, Isso. exatamente, a partir de julho. Para dar aquele respiro Aí, um pouco, assim, né? isso, exatamente. Então, aqui quando a gente tem o pagamento das folhas de salários, que a gente tem o recolhimento do FGTS, aquele grande montante que era recolhido mês a mês, a partir da remuneração dos trabalhadores, pôde ser postergado também. Agora, Leonara, assim, você comentou logo no início que a medida provisória, ela tem esse caráter
provisório, como o próprio nome diz, né? Ele tem um prazo de validade, e a minha expectativa é que esse ponto específico aqui do FGTS, ele seja revisto muito breve. Por quê? Porque inicialmente, quando a gente começou a falar do isolamento social, a gente imaginou que o primeiro semestre fosse estar comprometido, mas que o segundo semestre de 2020, as atividades elas pudessem já ser retomadas com uma maior normalidade. Só que hoje, quando a gente olha a situação em que nós vivemos, eu não sinto tanta segurança de que isso realmente vai acontecer. Então, a minha avaliação é que esse ponto específico da medida provisória a respeito, né, do pagamento do FGTS também vai sofrer uma revisão. Porque a gente simplesmente suspender esse recolhimento de março, abril e maio, agora já não vai ser mais suficiente, né? Então, eu acredito que essa possibilidade do parcelamento desses meses para julho também vai ser revista em breve. Porque todo o setor empresarial ele está com uma bomba relógio na mão. E isso vai ter que ser auxiliado pelo governo de uma maneira ou de outra. Então, eu acredito que esse ponto específico em breve vai sofrer alguma alteração para possibilitar uma dilação maior do recolhimento e também do parcelamento. É bom até a gente deixar claro, né, que as coisas elas estão mudando todo dia uma coisa nova, né? Então, até a gravação desse webinar, a situação está aqui dessa forma como a gente está dizendo, mas hoje à noite já pode mudar tudo, né? Então, é bom a gente deixar isso claro aí também. Outra coisa que eu queria ver também com vocês, ainda com relação à MP 927, ela teve também algo relacionado a banco de horas, né? De antecipar. Como que ficou essa questão de banco de horas? Bom, a questão aí do banco de horas podia ser estabelecida tanto por meio de acordo coletivo ou de acordo individual com seus funcionários. E essa compensação ela pode ser feita no prazo de até 18 meses depois de encerrado o período da calamidade pública. Leonara, vou só fazer um parênteses, porque eu considero isso um ponto muito importante. Essas medidas provisórias que estão sendo editadas, elas têm o prazo de duração, como você disse, de 120 dias. Contudo, elas foram editadas dentro desse contexto social de calamidade pública. Então, se acontece de todo o isolamento social ser suspenso, de sair uma vacina para a Covid-19 e a gente tiver uma mudança, né, desse estado de calamidade pública que a gente vive, essas medidas provisórias, elas podem ser suspensas de imediato. Então, muitos dos requisitos, como é o caso do banco de horas, né, quando a gente pega lá o texto da medida mesmo, fala que a compensação, eu vou até ler aqui para vocês, né? A compensação no prazo de até 18 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Ou seja, enquanto a gente viver esse momento de instabilidade no nosso país, os empregados, eles podem estar trabalhando em regime de banco de horas, às vezes, para depois, ano que vem, né? Se tudo der certo, ano que vem já, eles poderem compensar todos esses trabalhos que foram realizados. E aí, essa compensação vai poder ser feita pela prorrogação da jornada de trabalhos de até 2 horas diárias. Ou seja, quando o empregado ele voltar a exercer as suas atividades, ele não vai poder trabalhar mais do que 10 horas diárias. E eu acho que aí, em regra, também, né, os principais pontos do banco de horas se referem a essas questões. Não sei se você tem alguma outra dúvida mais específica. Exatamente. Leonara, sabe um ponto que eu acho Pode bem falar. interessante com relação ao banco de horas? E na prática, ele é mais interessante do que quando a gente trata desse juridiquês todo, é que a gente começou a ter o encerramento das atividades das empresas lá para fevereiro, mais ou menos, né? A medida ela é de março, acho que é isso, né? A Isso, 927 é 22 de de março. março. E a gente teve um lapso aí de tempo sem qualquer tipo de regulamentação urgente, né? Então, a gente estava vivendo já num processo pandêmico e a gente não tinha nenhuma noção de como que isso seria convertido para o mundo jurídico, né? E quando a MP 927 ela fala do banco de horas, nem me lembro mais do dispositivo, mas mais no finalzinho lá, ele diz da possibilidade de fazer a implementação dele de forma retroativa. E, inclusive, a gente tem ali o período de fevereiro a março, onde não estava vigente nenhuma legislação, e a MP ela diz que todo o período de março, ou de fevereiro a março, por exemplo, onde o empregador não
não pôde abrir seu Já vi. estabelecimento e, por consequência, o empregado também não trabalhou, esse período todo, se remunerado, pode ser incorporado no banco de horas. Então, às vezes, e é uma situação que eu vejo que, na prática, não é todo mundo que está aplicando. Então, o pessoal simplesmente pagou a remuneração daqueles empregados e está deixando passar por isso sem nenhum tipo de compensação. E, na verdade, a legislação está prevendo a possibilidade dessa compensação, né? E isso eu acho extremamente importante a gente ressaltar e até alertar o pessoal para os operadores do direito que estão nos assistindo, as pessoas que de alguma forma foram impactadas, a grande maioria, é claro, já apliquem, pelo amor de Deus, essa regra, que ela traz um benefício não só para o empregador, mas também para o empregado. Então, a gente precisa movimentar a economia, a gente precisa movimentar os aspectos pessoais relacionados a esse tipo de legislação, dentro das regras, claro, mas possibilitando também esse equilíbrio, porque hoje a gente naturalmente já vive esse processo de desequilíbrio, entre aspas, com a superposição de direitos em favor dos empregados e a pandemia ela veio para trazer um pouco mais de equilíbrio, né? Porque o principal impactado aí, pelo menos ao meu ver, foram as empresas. E por consequência, isso traz um pouco de equilíbrio nessa relação, né? Claro, ótima explicação aí. Talvez é uma coisa que a gente não pense muito no dia a dia e fica aí, né, a explicação. Doutora Carla, algum ponto mais da MP 927 ou a gente conseguiu cobrir tudo? Não, Leonara, tem um ponto importantíssimo que a gente ainda não falou, que é o Pode falar. artigo 29. Assim, antes de mais nada, né, essa MP, ela sofreu uma série de vetos posteriores, vetos não, né, para a gente ser mais preciso, ela sofreu revogações posteriores, porque ela previa o afastamento para realização de formação profissional, isso foi retirado. Mas tem um artigo específico que fala a respeito da Covid como doença ocupacional, que depois de editada a medida provisória, a gente teve a decisão do STF numa ADI a respeito disso. Quando a MP ela foi editada, falava que não seria considerado doença ocupacional a Covid, exceto se o empregado comprovasse o nexo causal, ou seja, exceto se o empregado comprovasse que ele contraiu o coronavírus exercendo as suas atividades de trabalho. E aí o STF, ele trouxe uma outra interpretação que fez com que muitas pessoas se posicionassem de uma maneira pouco precisa, falando que o STF tinha julgado que agora a Covid-19 era uma doença de trabalho. E, na verdade, não é isso que foi decidido. O que o Supremo Tribunal Federal ele decidiu foi que, dentro desse contexto que a gente vive, a empresa, o empregador, tem que conseguir fornecer para os seus empregados todos os meios possíveis para evitar que o ambiente de trabalho seja um ambiente de grande risco, né? Tanto é que a gente vai ver em seguida com o doutor Leonardo uma série de questões que foram tomadas para, né, ajudar as pessoas que compõem esse grupo de risco. Então, o ambiente de trabalho, ele não pode ser um fator que incremente o risco. E se, porventura, um empregado, ele percebe que foi infectado nesse contexto, a Covid-19 pode, sim, ser relacionada com a atividade. Agora, isso não é uma responsabilidade clara, não está falando que o coronavírus é uma doença de trabalho, que eu vi muitas vezes sendo noticiado dessa forma, né? O que o STF está querendo ressaltar para a gente é que o empregador, ele precisa garantir dentro da sua empresa que os empregados tenham um mínimo de segurança para realizar as suas atividades. E aí, só para completar, tem um site que depois eu posso passar para você e encaminhar para todos os interessados, que foi feito a partir de algumas recomendações da OIT, que está super interessante. É um questionário que você preenche indicando quais são as medidas que você está tomando dentro da sua empresa. E aí ele vai te gerando quais são os riscos que a sua atividade tem naquele momento e te ajuda a criar um plano de ação
para minimizar a possibilidade que tem de infecção, né, das pessoas pelo Covid-19 dentro do ambiente de trabalho. Então, esse ponto a gente também não podia deixar de falar. Ótimo. Eu particularmente acho ele extremamente interessante. A decisão do STF, eu acho que ela trouxe um pouco, particularmente, tá? Eu acho que ela trouxe um pouco de insegurança, porque a legislação previdenciária ela já dizia da necessidade de comprovar o nexo causal, né? Mas, por outro lado, tem certa razão o STF quando ele diz que não cabe ao empregado produzir a famosa prova diabólica, né? Ele não teria a possibilidade de criar uma prova para evidenciar que a contaminação ocorreu naquele ambiente de trabalho. Mas, do ponto de vista da insegurança, eu trago esse raciocínio para demonstrar que há uma insegurança jurídica, porque a gente está hoje com legislações completamente com interpretação completamente diferentes e a gente não sabe de fato o que vai aplicar. O STF, eu acho que ele foi superficial ao julgar dessa forma, sem que de fato se aprofunde diretamente tanto na legislação previdenciária, como que se daria a produção dessa prova, porque hoje o empresariado ele olha essa decisão e fala: o meu empregado vai para uma festa, fura a quarentena, se contamina e vem me dizer que foi contaminado na minha empresa. Então vai caber a mim, como empresário, produzir um monte de prova que muito provavelmente a prova diabólica vai estar desfavorável ao empregador, né? E um monte de prova de como que esse empregado não se contaminou. Então, até nós, como advogados empresarialistas, temos recomendado aos nossos clientes a adoção de diversas ferramentas para evidenciar exatamente como que você está cumprindo os protocolos sanitários, de fato comprovando o cumprimento desses protocolos sanitários e que a eventual contaminação, se acontecer, não foi na sua empresa porque ela, em tese, está segura, né? Mas a gente nunca sabe. É o que eu costumo dizer. A gente vive hoje num tempo de guerra com soluções completamente típicas, né? Então, não sabemos realmente o que vai acontecer. O importante, então, é que fica a mensagem de se resguardar, né? Fazer o máximo Total. possível ali para demonstrar que você conseguiu, tentou, pelo menos ali no ambiente, manter essas regras aí sanitárias para evitar o coronavírus, né? Mais alguma coisa da MP 927 ou a gente pode passar para 936? Não, Leonara, só complementando isso que o doutor Leonardo disse, a gente ainda não tem, né, uma jurisprudência sólida a nenhum desses respeitos que a gente está conversando. Como você mesma disse, a qualquer momento a gente pode ter aí novas edições de outras medidas provisórias, de outras legislações que vão mudar um pouco todo esse contexto que a gente vive. E aí o que eu acho que é muito eficaz e importante é a gente lembrar daquela máxima do direito de que o tempo ele rege o ato, né? Ou seja, em cada situação em que nós estivermos, aquela legislação que estiver em vigor, ela vai ser a responsável por reger juridicamente falando todo o contexto. Então, a minha última sugestão bem prática é que, como a gente fala no compliance, né, para que a gente tenha a pastinha. Então, o que é essa pastinha? Tudo que for tratado com os empregados dentro do âmbito da empresa, que seja guardado, certo? Então, a MP, ela traz a necessidade de notificação de férias, de antecipação de feriados, assim, de uma série de requisitos que isso, o RH das empresas precisa estar muito atento para manter tudo muito bem documentado. Porque, como o doutor Leonardo disse, a insegurança que a gente vive é muito grande e a gente não sabe nem ter certeza se daqui a 6 meses isso vai estar dessa forma ou não. Então, para que haja um mínimo de segurança para o empresário de todas as ações que ele tomou estarem no sentido correto, é importante que ele tenha tudo regulamentado e que ele guarde isso com muito cuidado para que no futuro ele não seja penalizado por algo que ele fez que era legal na época. Ótimo, muito bom. Ótimas dicas aí no nosso webinar hoje para o pessoal do Jurisrente. Eu acho que eu vou passar então para a medida provisória 936 com o doutor Leonardo. Essa medida provisória, ela estabeleceu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. E ela foi publicada em abril, né? 1º de abril de 2020. Doutor Leonardo, quais são os principais pontos dessa MP 936? Eu vi que tem ali uma celeuma muito grande quanto aos acordos, se precisava de sindicato ou não, ficou um pouquinho estranho ali um tempo. Como é que está isso hoje e os principais pontos que ela traz? Legal, realmente. Essa MP, ela veio, na verdade,
em substituição a um dispositivo que estava previsto na 927, que, salvo engano, é exatamente o 29, né, doutora Carla? E que ele falava sobre a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. E, a princípio, a suspensão do contrato de trabalho, ela não se inovou no ordenamento jurídico por conta dessas MPs, nem a 927, nem a 936, e porque já na própria CLT já tinha previsto essa possibilidade, né? E aí, quando veio a 927 e falou, legal, vou possibilitar a suspensão do contrato de trabalho, o mundo caiu, todo mundo falou, nossa, meu Deus, isso tá completamente atípico, não existia, os empregados vão ficar sem emprego, as empresas vão poder ganhar dinheiro nas custas dos empregados, e acabou que realmente o pessoal fez uma interpretação equivocada. Eu acredito que, do ponto de vista político, isso trouxe um impacto bem significativo. Acabou que o presidente da República revogou esse dispositivo e falou, vamos respirar e fazer uma regulamentação um pouco mais detalhada, porque realmente não tinha esse detalhamento todo. Previamente a MP, o que a CLT previa, o denominado layoff, né? Suspensão do contrato de trabalho, em contrapartida o empregador ele faz disponibiliza em favor do empregado um curso para que ele possa se atualizar. Existe, e aí por um regramento infralegal, a possibilidade dele receber, assim como está nos modos da MP 936, que a gente vai detalhar um pouco mais na frente, o recebimento do correspondente ao FGTS por meio do FAT, só que poucas pessoas sabem disso, ninguém, muito menos quando da edição da MP publicou, acabou que fechou-se tudo isso na MP 927 e falou, vamos tratar tudo em uma MP específica. E aí veio realmente a MP 936, né? A MP 936, e aí por trás dela a gente tem, tanto da 936 quanto da 927, tem a existência do Covid, depois a gente teve a Lei 13.979, que tratou exatamente da situação de emergência, das medidas de enfrentamento da calamidade. Depois a gente vem o estado de calamidade pública com o decreto legislativo número 6, e a gente completou no ordenamento jurídico todos os requisitos necessários para que se aplicasse medidas de urgência e atípicas, completamente atípicas, né? E aí, entrando um pouco mais no cerne da 936, o que ela quis fazer? Ela quis contemplar a possibilidade de redução da jornada de trabalho com redução proporcional do salário e a suspensão do contrato de trabalho. E aí, em contrapartida, o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda. Eu chamo de BEPER, tá? Então, para a gente não ficar nessa expressão toda, BEPER. E aí, primeiro ponto. Legal, e aí, como que eu vou reduzir a jornada de trabalho e o salário? Quais são os requisitos? O que a MP trouxe de regulamento para possibilitar a redução da jornada de trabalho com a redução proporcional? Basicamente, ela me deu 3 cenários: redução de 25%, redução de 50% e redução de 70%. Lembrando que é sempre salário mais jornada. Não se reduz salário sem redução de jornada, porque isso violaria a Constituição. Não se reduz... na verdade, se quiser reduzir jornada com manutenção do salário, isso é permitido, tá? Mas, então, redução de 25%. O valor do BEPER, do benefício, né, ele é correspondente a 25% do seguro-desemprego. Todos podem fazer essa opção, ou seja, por acordo individual ou por acordo coletivo. A legislação não trouxe nenhum gatilho possibilitando ou tendo como condicionante a anuência do sindicato por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Mas já foi diferente quando trouxe a redução de 50% e 70%, porque ela entendeu que algumas pessoas poderiam fazer por acordo individual e outras não. E aí, qual foi o gatilho? Redução. A opção de redução de 50% ou 70%, você pode fazer por acordo individual somente para quem recebe até R$ 3.135 ou para aqueles que recebem acima de R$ 2.202. Ficou no limbo, então, as pessoas que recebem acima de 3 mil e abaixo de 12 mil. Então, quando que essas pessoas vão poder fazer, regulamentar o acordo individual, regulamentar a redução do salário com redução de jornada, né? Só por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Então, o sindicato ele ressurgiu como um agente que estava, de fato, um pouco mais apagado dentro desse cenário jurídico. Ele ressurgiu como alguém capaz de trazer um benefício para os seus filiados, para os seus sindicalizados.
Então, tanto na redução de 50% e 70%, aqueles que recebem acima de 3 mil e abaixo de 12 mil só vão poder implementar essa regra por meio de acordo com a convenção coletiva de trabalho. O que eu vi na prática os sindicatos fazendo? Eles regulamentaram que todo mundo, independente da faixa de remuneração ou independente do grau de instrução, que existem algumas regrinhas também lá da suspensão do contrato de trabalho, que só é possível para quem tem nível superior. Então, independente do grau de instrução ou da faixa de remuneração, o sindicato já estava chancelando a possibilidade de eventual acordo individual possibilitar a redução da jornada e do salário, né? E aí, na prática, o que a gente costuma a introduzir nesses acordos individuais ou até mesmo nos acordos coletivos, tá? A gente tem que indicar expressamente qual que é o valor da redução, qual que é o tempo da jornada reduzida proporcionalmente, lembrando que sempre tem que haver essa proporcionalidade, ou, na pior das hipóteses, você pode reduzir a jornada sem reduzir o salário, tá? E aí, trabalhando dentro desse limite, desde que não traga um prejuízo para o trabalhador, isso pode ser implementado assim, dentro dessas regras de qualquer forma. Lembrando que o prazo máximo para redução ele está limitado ao estado de calamidade ou 90 dias, o que ocorrer primeiro. Então, aquela observação que a doutora Carla falou foi muito interessante e é exatamente isso que está trazendo como cerne de toda essa regulamentação atípica que a gente está vivendo, é que o estado de calamidade ele é sempre, como a gente disse lá em cima, em razão do decreto de calamidade, lá do decreto número 6 do Senado, ele implementou uma regra no ordenamento jurídico que trouxe um limite para se aplicar aquelas regras. E isso refletiu diretamente nas MPs, para que tudo aquilo que está sendo previsto na MP, ele só vai viger desde que dentro desse período de calamidade. Digamos que o período de calamidade dure até 31 de dezembro de 2020, conforme já está previsto naquela legislação que trouxe um regramento em razão do Covid. Então, do dia que essa MP 936 foi editada até 31 de dezembro de 2020, a gente vai poder implementar essa regra de redução do salário com redução de jornada por até 90 dias. Tá? Eu posso implementar 30 dias agora, pagar 30 dias normalmente, depois eu posso reduzir novamente por mais 30 dias, desde que esse período todo ele seja de até 90 dias. Tá? Lembrando que essa ajuda compensatória que o Estado vai dar, ela necessariamente vai se dar por meio de um registro que se faz lá junto com o Ministério da Economia. E o mais importante é que o empregador, caso ele tenha interesse em ajudar ainda mais o empregado, ele vai poder fazer por meio de uma ajuda, uma ajuda compensatória, e essa ajuda ela tem natureza totalmente indenizatória. Então, não há incidência de nenhuma natureza tributária e nem previdenciária, ou seja, recebe-se de forma líquida e o empregado, para viabilizar um pouco mais de condição para aquele empregado, né? E aí, lembrando que essa celeuma entre convenção coletiva, se pode, se não pode, o acordo individual pode ou não pode, às vezes a empresa faz um acordo individual com aquele empregado e aí vem de forma superveniente uma convenção coletiva. E a dúvida é, qual que prevalece? Prevalece sempre a convenção coletiva. Não, eu vou passar mais rápido. Pronto. Então, pessoal, como eu estava dizendo, sempre que a empresa previamente fizer um acordo individual prevendo a redução da jornada com redução do salário, e isso de forma superveniente vier um acordo coletivo, esse acordo coletivo ele vai prevalecer sobre o acordo individual. O que a gente recomenda sempre é que tanto as empresas quanto os empregados busquem junto aos seus respectivos sindicatos a barganha para aquilo que de fato eles querem, tá? Para possibilitar que esse sindicato faça uma negociação da forma mais justa possível e de fato representando os interesses daqueles que são seus filiados. Então, a gente já falou da possibilidade de redução pelo período máximo de 90 dias ou estado de calamidade, que esses percentuais necessariamente têm que ser de 25%, 50%, 70%. E aí a gente passa então para um segundo regramento que a MP 936 trouxe, que é a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, né? Essa suspensão do contrato de trabalho, ela veio agora com uma roupagem completamente
nova, não tratou de forma superficial como tratou a MP 927, que foi objeto de revogação, não tratou de forma tão simples quanto o artigo 486 da CLT, que fala especificamente do layoff. Inclusive, entendo eu que dá para a gente compatibilizar os dois, mas ela trouxe umas regrinhas bastante interessantes que realmente trazem um benefício tanto para os empregados quanto para os empregadores, e, dentre elas, inclusive, consolidou a possibilidade de empresas com faturamento muito alto também implementarem essa regra para os seus empregados, né? Então, vamos lá. Requisito primeiro para a gente começar a entender como que vai se dar a aplicação dessa regra da suspensão do contrato de trabalho. Na verdade, antes disso, o que é de fato a suspensão do contrato de trabalho, né? O empregado ele deixa de trabalhar pelo período estabelecido pela suspensão e, em contrapartida, ele vai receber o benefício, esse BPER, que foi anunciado pela União. E aí tem período específico, tem requisitos específicos, mas significa que é um período onde o empregado não trabalha e o empregador não exige nenhum tipo de trabalho do empregado, sob pena de configurar fraude. A gente vai falar isso um pouco mais lá na frente, tá? Mas eu primeiro preciso entender, tá? Eu tenho uma empresa e quero aplicar esse benefício. A primeira pergunta que eu faço é: minha empresa faturou acima ou abaixo de 4,8 milhões no ano de 2019? Se foi até 4,8 milhões ou abaixo, eu consigo implementar a suspensão do contrato de trabalho de uma forma integral sem que eu, empresa, contribua para isso. Simplesmente eu indico lá que eu vou suspender o contrato de trabalho. O meu empregado ele vai receber 100% do benefício, que ele é correspondente a 100% do seguro-desemprego, tá? E até um alerta que eu faço, porque muita gente lá no início, hoje essa confusão já está um pouco mais branda, mas lá no início o pessoal falava: legal, eu recebo 10 mil reais e vou ter meu contrato de trabalho suspenso, significa que eu vou receber 10 mil reais por conta do Estado? Não é isso. A União ela implementou uma regra correspondente ao FGTS, ao seguro-desemprego. Então, se você fosse demitido, você recebe 10 mil reais de salário e, em caso de demissão, você receberia aquele seguro-desemprego correspondente pelo fator aplicado lá no cálculo correspondente ao seu seguro-desemprego. Hoje ele está limitado a R$ 1.800 e poucos reais. Então, se você, de fato, por conta dos seus cálculos, receber 100% do seguro-desemprego, você vai ficar limitado a esse teto. Por consequência, se seu contrato de trabalho for suspenso e você alcançaria esse teto do seguro-desemprego em caso de demissão, o seu benefício vai ser correspondente também a 100% do seguro-desemprego. É basicamente isso. E aí esse percentual ele oscila entre 100% e 70%, e 70% para aquelas empresas que faturam acima de 4,8 milhões. Tá. Mas ainda assim, existe um fator que reviveu também nesse aspecto os sindicatos. Então, utilizou-se da mesma regra lá da redução do contrato de trabalho, da redução do salário com a redução da jornada, e somente possibilitou a suspensão do contrato de trabalho por acordo individual para aqueles empregados que recebem até R$ 3.135 ou acima de 12 mil mais nível superior. Então, se eu não tenho nível superior, ou se eu recebo acima de R$ 3.135 ou abaixo de R$ 12 mil, eu não posso fazer por acordo individual. Então, vou precisar novamente do sindicato e vou fazer por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Tá? Então, necessariamente, eu preciso cumprir essa regrinha. Então, voltando novamente ao requisito, a empresa que ganha acima de 4,8 milhões, ela segue exatamente as mesmas regras, com exceção de que o benefício que esse empregado vai receber, ele corresponde a 70%, não mais 100%. E, em contrapartida, a empresa ela vai ser obrigada, tá? E é uma obrigação, não é uma faculdade, ela vai ser obrigada a pagar 30% do salário desse empregado. Não é 30% do benefício, é 30% de fato do salário. E aí, nesse exemplo, onde o empregado ganha 10 mil reais, tem acordo coletivo prevendo a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, e ele vai suspender, a empresa vai suspender o contrato de trabalho desse empregado, legal, ele vai receber 70% do seguro-desemprego que ele receberia se fosse demitido, ou seja, 70% desse benefício, e 3 mil reais desse salário vai ser pago pela empresa. Algumas empresas fizeram um cálculo e simplesmente entenderam que isso não seria interessante. Outras empresas disseram que sim, de fato seria interessante, porque elas tinham caixa para cá com esses 30%. E aí vai da empresa identificar, fazer cálculo, botar na ponta do lápis para saber se realmente é interessante ou não possibilitar a suspensão do contrato de trabalho. Lembrando que é possível
dentro do período de 90 dias ou durante todo o período de calamidade, eu implementar as duas regras, tá? Tanto a redução do salário com redução de jornada, quanto a suspensão. Lembrando que a suspensão ela sempre está limitada a 60 dias. Eu posso colocar 2 períodos de 30, um período de 30, um período de redução, mais um período de 30, ou posso colocar 90 dias de redução e, se ainda vigente a MP, mais 30 de suspensão, tá? Então tá. Posso suspender por 30. Lembrando, o dead time sempre é o estado de calamidade. Então, enquanto vigia o estado de calamidade, dentro desses períodos de 30, 90, 60, eu posso aplicar essa regra. Lembrando que o empregador, durante o período de suspensão do contrato de trabalho, ele não paga a contribuição previdenciária e não paga o FGTS. Mas ele pode pagar se quiser e é facultativo. E aí a gente tem novamente a possibilidade do acordo individual prever isso aí. E aí lá na frente a gente vai tratar inclusive sobre aquela decisão do Supremo, né, na ADI 6363, salvo engano, que tratou exatamente da comunicação do sindicato. Mas o que eu sempre recomendo de colocar nesse acordo individual que a empresa vai fazer? Você tem que colocar, novamente, o período de suspensão, se vai ser de 30, de 60, ou até mesmo de 30 prorrogáveis automaticamente por 30, por mais 30. Uma recomendação que eu sempre faço também é colocar alguma cláusula indicando que, se houver na legislação a permissão de prorrogação desse benefício, como a gente já tem hoje sendo tratado no Congresso Nacional, na medida de conversão dessa MP em lei, então, se sobrevier algum tipo de legislação permitindo novamente a prorrogação por um período posterior, que já possa ser implementado já, então, ou seja, o contrato já vai estar regulamentando isso aí, e se vai haver ou não essa ajuda compensatória que tem natureza total de indenização, tá? Então, não incide contribuição previdenciária e nem imposto de renda. Lembrando que esse acordo ele tem que ser escrito. A MP ela não trouxe a possibilidade de tratar isso de forma virtual, embora a gente esteja vivendo hoje a possibilidade de não ter esse contato físico, mas eu, de fato, por ausência de regulamentação, eu indicaria sempre fazer por escrito, encaminha por e-mail, ele assina, depois manda por correio, de alguma forma, assim, tá? Eu não pecaria com essa formalidade para evitar a nulidade desse acordo, tá? E lembrando que a própria MP 936 trouxe alguns regramentos que, se configurados, vai ser entendido como fraude à suspensão do contrato de trabalho. Dentre eles o empregado não pode, de fato, trabalhar. Simples assim. A gente trata de uma forma simplória, mas é muito comum o empregador utilizar dessa ferramenta e depois exigir do empregado que ele trabalhe de alguma forma, lembrando que isso, se feito, vai ser configurado fraude e vai ter uma penalidade que a própria MP prevê, que, além do pagamento de toda a indenização decorrente do que o Estado gastou com aquele empregado, pode incidir, inclusive, em fraude ao sistema previdenciário. Então, resumindo, se suspendeu, o empregado não trabalha de forma alguma, tá? A operação para o pagamento, ele vai se dar por meio da União, tem que fazer um cadastro, tem que fazer o envio dessas informações por meio de um sistema que já está muito, muito bem estruturado lá do Ministério da Economia. Quem vai pagar é a União. O pagamento vai se dar 30 dias após a suspensão de fato do contrato de trabalho e o pagamento vai durar exatamente enquanto houver o período da suspensão. Tá. A pergunta que sempre o pessoal faz e se for demitido? O próprio artigo 5º da MP, ele diz que o pagamento não impede a concessão do seguro-desemprego. Então, ou seja, a demissão ela pode acontecer, inclusive dentro do período de suspensão, tem um ônus para que isso, se isso acontecer, que é exatamente o pagamento da indenização decorrente desse período ainda da suspensão do contrato de trabalho, porque e aí um parênteses, tá? Todo período de suspensão do contrato de trabalho, ele gera pelo mesmo tempo estabilidade do empregado. Então, se eu suspendi pelos 60 dias que a legislação me permite, esse empregado ele vai ter a estabilidade do emprego pelos 60 dias. E se eu demitir, eu vou pagar a indenização correspondente ao que foi gasto, tá? Legal. Quem vai poder receber
o benefício? Todo empregado que tem carteira assinada. Simplesmente assim. Se tem carteira assinada, tem um registro formal do contrato de trabalho, você pode aplicar essas regras, tanto de suspensão quanto de redução da jornada de trabalho. Inclusive, se aplica ao contrato de aprendizagem ou jornada parcial, tá? Não tem essa limitação. Possibilitando, inclusive, até para quem tem 2 vínculos, você receber 2 benefícios. Por exemplo, professor de 2 instituições, onde é possível legalmente acumular esses 2 cargos. Tá? Só tem uma variável que não se aplica, quando se tem a existência de um contrato de trabalho intermitente, que aí, nesse caso, ele vai receber exatamente aquele benefício dos R$600, que provavelmente vai ser reduzido, inclusive, agora. E do lado oposto, quem nunca vai receber esse benefício é quem estiver ocupando qualquer cargo público, seja empregado, servidor, comissionado, eletivo, etc. Quem já estiver recebendo o benefício de prestação continuada, quem tiver em seguro-desemprego ou quem tiver em bolsa de qualificação profissional em decorrência da suspensão do contrato de trabalho pelo FAT, que é exatamente o layoff, que é aquela suspensão do contrato de trabalho permitida pela CLT. E a gente já pode até tratar desse assunto, tá? Porque enquanto tem esse regramento todo da MP 936, que diz sobre a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, a CLT, lá no artigo 486, ela também prevê essa possibilidade, e a possibilidade da suspensão pela CLT, ela necessariamente precisa de uma convenção ou acordo coletivo de trabalho. Ela não se dá de forma, por meio de acordo individual. Então, o requisito número 1 tem lá uma convenção coletiva, um acordo coletivo de trabalho possibilitando a suspensão do contrato de trabalho por meio do artigo 486 da CLT. O empregador ele vai necessariamente ter que indicar um curso para que o empregado possa fazer vinculado com aquela atividade, ou seja, é um processo de qualificação profissional. Esse curso vai ser arcado totalmente pelo empregador e, por consequência, o empregado ele vai poder fazer o seu registro junto ao FAT para receber o mesmo benefício, não com esse nome de benefício, de prestação, etc., mas ele vai receber um benefício correspondente ao seguro-desemprego também. É uma burocracia um pouco diferente, mas se cumprido também traz mais essa alternativa para o empregador e empregado possibilitar a suspensão do contrato de trabalho. Tá? É importante dizer que uma coisa não exclui a outra, né? Essa suspensão aqui da MP, a suspensão da CLT, elas convivem, então, né? Elas convivem, principalmente se tiver prevista, na verdade, necessariamente se tiver prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho, que é exatamente onde a única forma de possibilitar que ela possa acontecer de acordo com o 486 da CLT. Beleza. Tá. E aí a gente trouxe também a gente já falou sobre a superveniência de eventual acordo coletivo e que ele vai prevalecer sobre o acordo individual. E aí, quando da edição da SMP, todo mundo falou, e agora? Qual que vai ser o papel do sindicato para aqueles empregados que recebem menos de R$3.000 ou acima de R$12.000, onde eu vou fazer um acordo individual de trabalho? A MP ela trouxe a possibilidade de fazer uma comunicação para o sindicato. E aí não detalhou qual que seria o viés, as razões dessa comunicação, ou muito menos o poder do sindicato sobre essa comunicação. E aí vem o MP, vem um julgamento da ADI 6363, e aí por decisão liminar, se não me engano foi do ministro Lewandowski, e ele falou que o sindicato deve chancelar esse acordo individual. Ou seja, ele trouxe uma inovação legislativa dizendo que não era apenas a comunicação que deveria ser feita, mas sim o sindicato ele teria necessidade de chancelar ou não, possibilitando que ele descarte por completo aquele acordo individual. E aí novamente se instaurou o caos jurídico aí por conta dessa nova interpretação. E aí houveram embargos de declaração, e aí nesse embargo de declaração, embora ele não tenha acolhido os embargos de declaração, ele esclareceu que realmente o sindicato ele tem que ser apenas comunicado. E aí tolheu novamente aquele direito do sindicato de questionar a validade desse acordo individual. Então, novamente, a gente teve um pouco de pacificação
jurídica sobre qual que seria o procedimento adequado. Então, o sindicato, de fato, ele vai ter um poder bem significativo só dentro daquela faixa onde o acordo coletivo é necessário, e aí, não sendo nessa faixa, a única coisa que a empresa e o empregado precisam fazer é comunicar ao sindicato. Tá? Uma última observação é que essa MP, como já bem tratado pela doutora Carla e doutora Leonara, ela tem um prazo de vigência de 60, prorrogáveis por mais 60, ela já está em período de prorrogação. Isso significa que quem ainda não aplicou as regras previstas na MP, ou seja, eu não suspendi, eu sou empregador e ainda não suspendi o contrato de trabalho, ou não reduzi a jornada de ninguém, eu posso fazer agora, ainda está possibilitado isso, e agora essa aplicação ela segue exatamente todas as regras da MP. E aí, o que o Congresso, ao discutir a medida de conversão dessa MP em lei, o que ele tratou? Ele inovou um pouco mais, tá? Ele disse que esse benefício que hoje é pago pela União, ele vai poder ser prorrogado por mero decreto do Executivo. Então, hoje, do jeito que está, eu só vou poder fazer a suspensão, por exemplo, por 60 dias. Mas se essa medida que hoje está se consolidando no Congresso Nacional passar, ou seja, for aprovada em todo o processo legislativo e chancelada pelo presidente, ela vai possibilitar que esse benefício seja prorrogado por mero ato do Executivo, independente de nova lei. Então, vai ficar um pouco mais fácil. Ela Não trouxe ainda precisaria, então, de uma nova MP para renovar essa disposição, né? Só um decreto já. Exatamente. E ficaria ainda mais fácil, porque, embora o rito da MP já seja bem célere e aquela MP já produza efeitos imediatos, ela ainda depende da aprovação do Congresso, e o Congresso está falando é que você não precisa mais da minha aprovação, você, como presidente, vai poder fazer isso a partir do seu interesse. Então, realmente vai ficar mais fácil. Essa medida de conversão que está sendo discutida lá no Congresso, até então, já está possibilitando a possibilidade de renegociações de empréstimo, financiamento, taxa de cartão, tudo descontado em folha, para aqueles que foram impactados, foram contaminados pelo Covid. Está indicando que o pagamento do auxílio alimentação para quem tem tanto a suspensão do contrato de trabalho quanto a redução da jornada com redução salarial seja 100% de natureza indenizatória. E hoje, uma última medida que está sendo discutida lá é uma medida que está ainda sendo bastante discutida no mundo jurídico todo, se aplica ou não as regrinhas da transferência da responsabilidade pelo pagamento das verbas rescisórias para o Estado, União ou o Distrito Federal ou o município, aquele que decretou o fechamento da sua empresa. Então, o que essa MP, a partir do que está sendo discutido no Congresso, está fazendo, ela está dizendo, estados e municípios não pagarão as verbas rescisórias. Entendi. E aí, se quiser, a gente pode até entrar um pouco mais nessa discussão sobre como que está se dando a transferência dessa responsabilidade hoje para os estados e municípios. Como que você vê isso? Como que você vê essa responsabilidade aí, né? Porque, por um lado, foi o Estado que mandou parar, foi o Estado que mandou fechar. E como é que fica essa responsabilidade? Como que vocês veem isso? Hoje, na verdade, tem se consolidado algumas interpretações, nada ainda judicializado, muito menos pacificado no mundo jurídico, mas eu vejo alguns cenários diferentes. O primeiro cenário é que o fechamento das empresas não se deu em razão de uma vontade do Estado, e sim em razão de uma calamidade pública, um estado de necessidade em razão da saúde coletiva, e aí não é uma vontade desmotivada do Estado, e por consequência desconfiguraria o que a gente chama de fato do príncipe, né? E aí, uma vez desconfigurado o fato do príncipe, não incide a regra da CLT, onde você transfere para esse Estado que determinou o fechamento da sua empresa a responsabilidade pelo pagamento, que não são de todas as verbas rescisórias, mas sim da multa da FGTS, e há quem entenda também que aplica o aviso prévio indenizado, tá? Mas aí já é uma interpretação um pouco mais extensiva. Mas se a gente entender que existiam alternativas diferente do fechamento das empresas,
E aí a gente entra naquela discussão sobre o lockdown, se ele se justifica ou não. E aí digo que é muito novo exatamente porque ninguém consolidou ainda o entendimento. Mas se consolidar lá na frente o entendimento de que o lockdown ele seria uma mera vontade do Estado, porque teriam alternativas diferentes do lockdown, ou seja, não precisaria fechar a minha empresa, eu já interpreto que o fechamento da empresa se deu por vontade do Estado, significa que configura fato do príncipe, e uma vez configurado o fato do príncipe, eu sim, de fato, desde que fechado, encerrado definitivamente as atividades da minha empresa, eu posso transferir o pagamento da multa da FGTS para o Estado. E aí essa ressalva é bem importante, porque o pessoal tem entendido de que qualquer verba rescisória vai ser de fato transferida para o Estado se aplicada essa regra. Não são todas as verbas rescisórias, tá? Basicamente o aviso prévio indenizado ou, na verdade, a multa da FGTS e algumas interpretações sobre o aviso prévio indenizado. Essas são cenas para os próximos capítulos, né? Para a gente ver como é que isso vai ser entendido de um lado, de outro. Muito interessante ficar atento a isso, né? Acho que quanto à medida provisória 936, mais algum ponto? Acho que não, né? Acho que ficou tudo... Acredito que sim, acho que tenha passado já superficialmente sobre todos eles. Porque é muita coisa, né? Muita coisa. Mas eu acho que a gente conseguiu cobrir todos os pontos, principalmente das MPs, né? Da questão trabalhista aqui em meio ao coronavírus. E eu queria, na verdade, agradecer os dois, doutora Carla Lacombe, doutor Leonardo Tavares. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso webinar. E eu espero que o pessoal aí de JurisRend, os usuários, tenham aproveitado todas essas maravilhosas explicações que a gente teve aqui e continuem aí com a gente nos nossos próximos webinars que a gente vai ter. E muito obrigado pela participação. Muito obrigado, pessoal. Valeu, obrigado pela oportunidade, Leonara. Acredito que a gente tenha contribuído realmente para a construção de um novo entendimento aí do pessoal do JurisRend. Doutora Carla, muito obrigado por compartilhar isso com a gente também. Obrigada a você, Leonara, pelo convite. Obrigada também, doutor Leonardo, por essa possibilidade. E lembrando, né, que nessa circunstância que a gente vive, que é tudo tão instável, as medidas extrajudiciais também são ótimas ferramentas que a gente pode usar num momento de negociação entre trabalhadores e empregadores. Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Tchau.